Vote com seus pés. Esse é o movimento que está acontecendo ao redor do mundo todo. Conforme leis injustas são aprovadas e abusadas, pessoas que percebem que seus direitos e liberdades podem ser violados resolvem simplesmente se retirar. É um mecanismo também conhecido como teoria das bandeiras, que diz que as pessoas vão onde elas são melhor tratadas. Eu sou a Carol, cofundadora da área Bitcoin, e se você quer aprender a proteger e multiplicar seu patrimônio, no Bitcoin Starter você aprende do básico ao avançado como comprar e guardar Bitcoin com segurança. O link está aqui na descrição para você sair do mindset fiat. E nesse vídeo, bora entender por que Bitcoin é uma ferramenta de liberdade que evita que governos se apropriem do seu patrimônio de forma injusta sem você precisar ir a lugar nenhum. Pessoas estão migrando de país em busca de melhor qualidade de vida ou para manter o que já conquistou quando percebe que o país em que se vive se tornou uma ameaça à sua saúde e liberdade financeira. O sistema econômico Fiat, que surgiu em 1971, está se autodestruindo e a intervenção excessiva de governos está drenando liquidez via inflação e impostos. É por isso que quem percebe esses efeitos prefere construir riqueza em locais mais prósperos e menos predatórios. Quem já tem riqueza resolve sair para proteger o patrimônio que construiu. Esses ambientes tóxicos punem quem produz e conseguiu criar riqueza ao longo de toda uma vida, ao mesmo tempo que sufoca as gerações mais novas e dificulta a construção de riqueza. É por causa disso que milhares de pessoas ao redor do mundo estão migrando. Esse gráfico mostra como nos países em vermelho é onde as pessoas mais ricas estão saindo e se mudando para regiões em verde. Muitos sites tratam como migração de milionários, pessoas que têm pelo menos 1 milhão em ativos investidos. Mas quando a gente para pensar, o poder de compra foi tão destruído que 1 milhão de hoje não é igual ao de 10 ou 20 anos atrás. Muitas vezes um terreno qualquer já custa 1 milhão. Ou seja, essa migração é feita por pessoas que conseguiram acumular um pouco mais de patrimônio e querem proteger o que têm. Muitas vezes venderam o único terreno que tinham da família para tentar sorte em outro país. Enquanto milhares estão saindo da China, Índia, Reino Unido, Rússia e Brasil, outros países como Austrália, Emirados Árabes Unidos, Singapura, Estados Unidos e Suíça atraem pessoas do mundo todo por suas filosofias mais abertas e menos coercitivas. O mais curioso é que países do BRICS representam os países que mais estão perdendo empresários, por exemplo. Na China, 120 mil pessoas deixaram o país em 2022. Segundo as Nações Unidas, dessas, 10.800 eram considerados ricos. A projeção para 2023 é que esse número quase triplique e chegue a 310 mil pessoas só nesse ano. A maioria delas está cansada de repressões, impostos altos e doações forçadas para o Partido Comunista. Na China, o governo passou a reprimir o setor privado para tentar reverter a crise econômica empurrada pela crise imobiliária. Inclusive, se especula que as fortes restrições de viagens e passaportes sejam mecanismos para evitar o êxodo de capital através de grandes migrações, especialmente dos mais ricos. Essas pessoas perceberam que na China, seus bens e segurança pessoal estavam cada vez mais à mercê de um governo autoritário. Foi uma onda de imigração que foi chamada de Run Shui, ou seja, fuga da China. Não sei se falei certo, tá? Essa migração em massa aconteceu depois que lideranças chinesas foram atrás das maiores empresas privadas do país. Vilanizou empresários e dizimou indústrias inteiras com regulamentação arbitrária. E um dos principais argumentos de quem saiu da China era que, pelo menos em outros países, existia mais certeza de que o Estado teria que seguir as mesmas regras que os cidadãos. Uma empreendedora, inclusive, comentou para o New York Times que quando você não tem voz sobre como um governo faz as regras, você não precisa ficar lá. Outro exemplo de repressão foi quando o CEO do Alibaba criticou o governo chinês e ficou meses desaparecido. Nos últimos anos, vários ricaços sumiram do nada por lá. Alguns falaram, inclusive, que não estão apenas preocupados com rumores de um imposto sobre riqueza que substituiria as doações informais, chamadas de Common Prosperity, mas eles também estão cada vez mais preocupados com segurança pessoal, mesmo depois de terem saído da China. Ou seja, as pessoas eram praticamente obrigadas a doar. Então não era uma doação, e sim uma extorsão. Outro exemplo de migração em massa é a Índia, em que 17 mil pessoas consideradas ricas deixaram o país nos últimos 3 anos. Regras tributárias mais rigorosas e a busca por oportunidades têm atraído jovens empreendedores de tecnologia para fora da Índia. O mesmo tem acontecido com o Brasil, que tem fuga de cérebros há décadas e, apesar de receber muitos refugiados de outros países, que em busca por oportunidades melhores de negócio e trabalho, tem optado por sair do Brasil. Esse é um movimento comum, conforme as pessoas conseguem se desenvolver, elas buscam por mais oportunidades em locais com economias mais estáveis, mais seguras e com melhores condições de vida.
Ano passado, o Brasil bateu o recorde de pessoas que saíram do Brasil e não voltaram nos últimos 11 anos. As pessoas vão onde podem ganhar mais ou manter melhor a riqueza que já construíram. Países que destroem a riqueza da população vão ter sempre um fluxo negativo de pessoas e de capital. No fim das contas, governos justificam impostos elevados como uma ferramenta para ajudar os pobres, construir escolas, estradas e oferecer serviços públicos de qualidade. Só que, na verdade, a maior parte desse dinheiro se transforma em ineficiência e corrupção. Segundo esse gráfico, com dados do Fórum Econômico Mundial, os maiores problemas do Brasil é a alta carga tributária, regulação restritiva, corrupção, ineficiência e burocracia governamental, infraestrutura inadequada e políticas instáveis. Um estudo de 2019 constatou que o Brasil é um país que gasta muito e ainda por cima gasta mal. Ou seja, tem uma carga tributária alta, mas na hora de devolver grande parte do valor pago em impostos, ou é mal gasto ou é desviado para a corrupção. É por isso que muitos escolhem dar um opt-out, sair fora, porque não precisam tolerar nada que te diminua ou que drene energia e riqueza injustamente. Você não precisa ficar num trabalho que te paga mal. Se você trabalha bem, você pode simplesmente ir para outro local. Você não precisa ficar numa situação que retarda o seu crescimento. Se tiver ruim, é só buscar alternativas ou ambientes que vão facilitar o seu desenvolvimento e não dificultar. Nesse sentido, o Bitcoin é uma ferramenta que empodera as pessoas e não deixa elas suscetíveis a estados e governos locais. Primeiro porque Bitcoin não permite diluição via inflação monetária. O dinheiro governamental está fadado a perder valor com o tempo. O real já perdeu 87% de poder de compra em 27 anos e perdeu 97% de valor em relação ao dólar desde que ele foi criado em 94. O próprio dólar já perdeu também 97% do seu poder de compra desde que ele foi criado. Então, no fim das contas, você é pago em cubos de gelo chamados dinheiro que drenam seu tempo e energia constantemente. Quando você percebe que não sobra nada, que é tudo drenado via inflação e impostos e que há poucas alternativas para manter riqueza de verdade, você se dá conta que a resposta está fora do sistema e não dentro dele. O sistema financeiro de todos os países, na verdade, é uma máquina que sufoca a criação de riqueza e expropria valor silenciosamente. Bitcoin é um dinheiro que não permite criar mais moedas e roubar valor através de inflação monetária. Ele tende a crescer muito conforme mais pessoas se derem conta disso. Bitcoin também é especialmente forte contra chantagens governamentais e confisco, porque se você guarda bem as suas chaves e não deixa em exchange, não tem como governo nenhum confiscar o seu Bitcoin através de lei nenhuma. Bitcoin segue apenas as suas regras de consenso e não segue as leis de governo nenhum. E é por isso que Bitcoin é muito mais forte que qualquer ativo no exterior, porque na verdade ele não é de país nenhum. Ele segue as regras da matemática e da computação e não tem como governo nenhum monopolizar suas regras. Nem China, nem Putin, nem Biden, nenhum deles consegue matar ou roubar o Bitcoin para si. Além disso, ele é fácil de transportar. É só levar a informação das suas chaves na sua cabeça sem burocracia, sem custo de transporte ou transferência. Você leva Bitcoin com você para onde você quiser, assim como você também leva junto os seus pensamentos. Diferentemente de uma casa ou de um terreno que tem baixa liquidez e são infinitamente mais difíceis de transportar. Riqueza e pessoas sempre tiveram em constante fluxo e a tendência é que as pessoas usem Bitcoin para preservar riqueza, porque atualmente ele é o único ativo que permite fazer isso de verdade. Com Bitcoin você não precisa necessariamente votar com seus pés e ir para países com economias mais fortes. Você pode simplesmente votar com o seu bolso, escolher tirar o estado do seu dinheiro e usar Bitcoin de qualquer lugar. A melhor parte de ter Bitcoin para proteger o seu dinheiro é que você pode começar agora de qualquer lugar do mundo e não precisa migrar para lugar nenhum para começar. Então, se você quer aprender mais, eu te aguardo no Bitcoin Starter. Até a próxima e opt out!